Nosso evangelho de hoje é Mateus 7, versículo 21, de 24 a 27. É quinta-feira da primeira semana do Advento, hoje é dia de Santo Ambrósio. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Concluindo o Sermão da Montanha, Jesus propõe aos seus discípulos um avanço para além do comum, do cotidiano das pessoas, do mais ou menos da vida, daqueles que acham que dizer Senhor, Senhor é suficiente para a conquista do reino de Deus, mas continuam seguindo seus caprichos, suas velhas ideias, seus interesses. Muitos pensam que, seguindo dessa forma, são suficientemente prudentes, pois fazem o que sua inteligência aponta como certo. Certamente muitos nem sequer invocam o nome do Senhor. O discípulo é convidado a ultrapassar essa realidade até atingir o essencial, escondido de muitos olhos e corações. É necessário fazer a vontade do Pai, pôr em prática o que Ele deseja. A pergunta é: qual é a vontade do Pai? Na Transfiguração, o Pai disse: Este é o meu Filho amado, escutai-o. Antes de tudo, fazer a vontade do Pai é escutar o seu Filho Jesus Cristo, que é sua palavra, palavra de salvação. A escuta exige atenção, percepção, respeito, obediência, afeto e decisão. O discípulo é convidado a escutar atentamente a palavra do Pai e, uma vez envolvido por ela, decidir-se em proclamá-la pelo mundo inteiro, mediante o testemunho de uma vida apaixonada por causa do reino de Deus. Fazer a vontade do Pai é também colocar em prática a lei de Deus, os seus mandamentos. Inclusive aqui reside a prova de amor por Ele. O discípulo diz Senhor, Senhor, com atitudes, com amor, com encanto nos olhos e na alma, com a própria vida. Os mártires ensinam como dizer Senhor, Senhor. Dar a vida pelo outro é dizer para ele, eu te amo. Assim fez Jesus. O mesmo fizeram milhares de cristãos por causa de Jesus Cristo. Ainda o mesmo continua a Igreja fazendo nos tempos atuais e nunca deixará de fazê-lo enquanto este mundo existir. Em cada cristão, em cada discípulo, existe o chamado a viver de modo pleno os mandamentos do Senhor. Ser todo para Deus e todo para a salvação dos homens. Fazer a vontade do Pai é viver do jeito como Jesus viveu, sendo todo para o Pai e todo para a humanidade, na condição de servo, obediente, absolutamente enraizado no objetivo salvífico da humanidade. Toda a sua vida aqui foi revelação de Deus, do homem, da verdade, do amor, da vida
e da mais elevada missão da humanidade na liberdade dos filhos de Deus. Na sua vida, combateu a sede de poder do mundo, a ambição dos homens, a exploração de uns pelos outros, a soberba dos dirigentes intelectuais, a armadilha do apego às coisas terrenas, a si mesmo e aos outros, e a insensatez do homem de achar que em si mesmo já possui o necessário, desse homem que é autossuficiente ou ainda absolutamente autônomo. Ou seja, viver dessa forma é construir de fato sobre a areia. Fazer a vontade do Pai é escutar o Filho, cumprir a lei de Deus e viver a condição de servo abraçada por Jesus. Somente por meio de Jesus Cristo, seguindo os seus passos, vivendo como ele viveu, é que o discípulo colocará em prática a vontade de Deus e vai se encontrar entrando no reino de Deus. Dessa forma estará o discípulo construindo sobre a rocha, que é Cristo mesmo. Fora de Cristo não existe futuro, ou pelo menos um futuro salvífico, pois é insensatez construir sem alicerce, sem a verdade, prescindindo da palavra de Deus. Nos momentos difíceis, como diz o texto do Evangelho, quando cai a chuva, quando vem as enchentes, quando os ventos sopram e dão contra a casa cai. A sua ruína é completa. Então, aquele que constrói sobre a rocha, e essa rocha é Cristo, pode vir a chuva. Venham as enchentes, os ventos fortes, batendo contra esta casa, a casa não cai. Porque Cristo é a força. Cristo é a condição de vida. Cristo é o caminho para o Pai. É a rocha de sustentação. Então, quem constrói sobre Cristo, constrói o seu futuro, constrói a vida eterna, entra no reino de Deus e reinará com Ele para sempre. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, um forte e carinhoso abraço.